Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estamos aqui hoje, dando continuidade às aulas sobre noções de embriologia, onde estamos falando aí sobre os anexos embrionários. Hoje nós vamos estar encerrando aí, as aulas sobre os anexos embrionários, onde nós estaremos tratando nessa aula de hoje sobre o cordão umbilical, tá? Depois, ao terminar, essas aulas, onde eu falei dos anexos embrionários separadamente, eu devo estar fazendo aí uma aula, um resumão geral sobre todos os anexos embrionários aí, e deixando disponível para vocês um resumo de todos eles em um vídeo só, tá? Porém, nessas videoaulas nós estamos tratando separadamente cada um dos anexos embrionários, tá? Dando ênfase a cada um deles. E nessa aula de hoje vamos falar do cordão umbilical, quais as funções desse cordão umbilical. Também estaremos tratando aí sobre alguns problemas que acontecem, com o cordão umbilical, que pode trazer alguns probleminhas aí durante a gestação, tá? Antes de começar a falar sobre esse assunto, gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like, seu comentário, sugestão de novas aulas. Não se esqueçam de ativar o sininho, para estar recebendo as notificações de novos vídeos, de novas aulas, tá? E, se possível, também compartilhe com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando a divulgação do nosso trabalho. Vamos para a vinheta e vamos falar, então, tudo sobre o cordão umbilical. Muito bem, o que é o cordão umbilical? O cordão umbilical é um anexo embrionário exclusivo dos mamíferos, tá? Ele só está presente em mamíferos e ele permite aí a comunicação entre o embrião e a placenta, tá? Ele é caracterizado aí por ser um longo cordão formado por duas artérias e uma veia, além de um material gelatinoso que vai estar fazendo parte da formação deste cordão. Quais são as funções aí desse cordão umbilical, para a gestação? Para o feto ou para o embrião? Para o feto, vamos dizer assim, O cordão umbilical é responsável por garantir a nutrição do feto e as trocas gasosas do feto, tá? Vou falar aqui como que acontece as trocas gasosas. As trocas gasosas acontecem da seguinte maneira: a veia umbilical vai transportar o sangue rico em oxigênio proveniente lá da placenta, tá? E as artérias umbilicais vão transportar o sangue pobre em oxigênio. Nesse caso, a placenta funciona, então, exerce um papel igual ao papel dos pulmões, já que os pulmões ainda não estão funcionando no feto. Tá? Então a placenta vai ser responsável por passar para a veia umbilical o sangue, o oxigênio, que vai oxigenar o sangue nessa veia umbilical. Esse sangue vai para o feto, distribuído o oxigênio, captura-se o gás carbônico e vem aí através das artérias, e esse gás carbônico é deixado na placenta, tá? Então, a placenta, nesse caso, então, vai estar funcionando aí como os pulmões. Os nutrientes fazem o mesmo processo, o mesmo caminho, tá? A veia umbilical vai transportar os nutrientes para o corpo do feto e as artérias, umbilicais vão transportar as excretas aí para a placenta, e lá na placenta vai passar para o sangue materno para ser eliminado do corpo materno. Tá? Então, as principais funções do cordão umbilical é fazer a nutrição do feto e as trocas gasosas do feto. E ela vai trabalhar em conjunto aí, então, com a placenta, por onde vai ocorrer essa troca. Na placenta, as artérias, as veias do cordão umbilical vão fazer o quê? Vão fazer como se fossem nós com as veias e as artérias do corpo materno. Tá? Então, o sangue materno traz aqui para as veias do cordão umbilical os nutrientes,
os gases, o oxigênio, só que tem um detalhe, o sangue não é misturado, ele apenas passa de uma veia para outra, faz as trocas e o sangue não é misturado. É importante que se lembre sempre disso, o sangue não é misturado, o sangue materno não passa para o sangue do feto e nem o sangue do feto para o sangue materno, não tem uma mistura de sangue, tá? Tanto que o sangue da mãe pode ser de um tipo sanguíneo e o sangue do bebê quando nasce é de um outro tipo, tá? Pode, inclusive na hora do parto, quando acontece de ir um pouco de sangue de um para o outro, pode dar alguns problemas nas gestações futuras, uma doença chamada de eritroblastose fetal, que posteriormente posso estar tratando em uma nova aula com vocês, tá? Porém, o que vai passar do corpo materno pro feto são apenas os gases e os nutrientes, e do corpo do feto para o materno apenas o gás carbônico e as excretas. O sangue não é misturado. Vamos falar um pouquinho também de alguns problemas relacionados aí com o cordão umbilical. Um problema muito comum, um problema bastante falado, inclusive, é a artéria, né, umbilical única, conhecida como AUU. A AUU, a artéria umbilical única, é uma das complicações do cordão umbilical mais frequentes. Ela consiste aí na presença de somente uma artéria, em vez de duas, tá? Normal, o cordão umbilical tem duas artérias. Nesse caso, ela vai possuir apenas uma artéria e uma veia no interior do cordão umbilical. Esse problema ocorre em até 1% dos casos, nos casos de gravidez única, e em até 5% nos casos de gravidez múltipla. Ele pode ser ocasionado por más formações do embrião, más formações musculoesqueléticas, renais, do tubo digestivo, cardíacas ou cerebrais, ou entre outros tipos de más formações, tá? Geralmente ela pode ser detectada a partir da 22ª semana de gestação. É recomendável apenas que seja feito um acompanhamento aí, do processo de gestação, caso seja detectado. A maioria das vezes não é detectado durante, né, a gestação. Se somente apresentar, né, esse problema e não apresentar maiores complicações, né, apenas é feito acompanhamento. Porém, pode provocar aí, né, em alguns casos, um peso abaixo do normal quando o bebê nasce aí em um parto prematuro, tá? Sem maiores complicações também. A artéria umbilical única é uma das complicações mais frequentes aí do cordão umbilical, tá? Uma das complicações mais frequentes e é vista aí na ultrassom. É possível que seja feito o diagnóstico aí a partir da 22ª semana. Aqui mostrando a parte de cima, um ultrassom normal com as duas artérias e aqui apenas uma artéria e uma veia, tá? Mostrando então que nesse caso tem esse cordão umbilical com artéria umbilical única. Um outro problema também comum é a circular de cordão. Nessa situação, o cordão umbilical circula, né, alguma parte do feto, tá? Sendo mais comum acontecer aí circular o pescoço, como mostrado aqui na imagem. Mas podem ser também aí em mãos, em pés, em pernas. Na maioria das vezes, essa circular é frouxa e não traz problema algum para gestação aí do bebê, do feto. Ela também pode ser momentânea, tá? Ou seja, aparece aí durante uma ultrassom, na outra já não existe mais. Na hora do parto, também quando às vezes aparece na ultrassom na hora do parto, ela não tá mais, não existe mais, e outras vezes ela está presente apenas na hora do parto. Então, tá? É momentânea essa situação. Essa situação circular de cordão é bem comum, podem ocorrer em até 20 a 30% dos partos, geralmente acontece, tá? Geralmente não traz problema algum também ao bebê, tá? Ele nasce com a circular aí, né, com esse cordão apertando o pescoço, mas ela é desfeita logo na sequência após o parto e não tem problema nenhum. Mas o problema pode acontecer se o cordão, né,
fosse fortemente comprimido, prejudicando aí a passagem de sangue pelo cordão. Quando isso acontece, em geral é notado aí que na hora do parto, né, quando isso acontece na hora do parto, que o coração do bebê tem batimentos cardíacos desacelerados, e através da monitoração que é feito durante o trabalho de parto, se for detectado isso, pode-se então ser feito, realizado aí, né, uma intervenção cirúrgica cesariana, né, para ser retirado esse bebê o mais rápido possível, para que não venha ter problemas maiores, tá? Então a circular de cordão é um dos casos mais comuns que aflige aí de 20 a 30% dos partos que acontecem aí no nosso dia a dia. Um outro problema é o nó verdadeiro do cordão, tá? Essa situação é uma situação grave, tá? Porém, é bastante raro o nó verdadeiro aí do cordão. Nesse caso, o cordão umbilical dá um nó nele mesmo, como mostrado nessa foto, tá? E se for apertado, pode fazer o quê? Interromper o fluxo sanguíneo, tá? Provocando aí até mesmo o óbito do bebê. Então esse é um dos problemas mais graves aí com relação ao cordão umbilical. Problemas como esse podem ser mais frequentes em gestações, quando tem a gestação de gêmeos, tá? Em especial quando os fetos estão dividindo a mesma placenta, tá? E a mesma bolsa de água, a mesma bolsa amniótica, tá? Tanto que nesses casos aí é indicado uma realização de parto mais precoce, tá? Uma cesariana antes, né? O bebê então é retirado prematuro, tá? Para evitar que tenha problemas maiores. Porém, nem sempre, né, não é possível prevenir os casos de nós que acontecem no cordão, tá? Sendo na maioria das vezes detectados apenas após o parto, tá? Então geralmente não é detectado esse problema aí, não é diagnosticado aí através de ultrassom, e isso pode ocasionar aí muitas vezes o óbito do bebê, e só depois que tem o aborto espontâneo que descobre-se que pode ter acontecido isso, né? Então é um dos casos mais preocupantes para uma gestação, tá? É o nó verdadeiro do cordão umbilical. Aqui está mostrando, né? Tá mostrando a imagem mesmo. É um nó mesmo, como se pegasse um barbante e amarrasse. Se ele for muito apertado, interrompe a passagem de sangue, as trocas gasosas, a passagem de nutrientes e pode levar ao óbito do bebê, né? Um outro problema é o prolapso de cordão, tá? Nesse caso, o cordão umbilical aí vai se adiantar para frente do bebê, geralmente, né, para a parte da cabeça aí, né, mas nem sempre, podendo ser comprimido aí pela cabeça do feto durante o parto. E também pode provocar a falta de oxigenação do mesmo, tá? Essa situação é mais comum nos casos em que tem o excesso de líquido amniótico, tá? E quando a bolsa de água se rompe muito precocemente, sem que o bebê esteja ainda encaixado no canal do parto, esteja na posição correta, tá? Pode ser detectada a situação durante o exame de toque vaginal, né? E nesse caso, o examinador aí pode segurar aí o polo cefálico, né, impedindo que ele comprima esse cordão umbilical até que seja realizado a cesariana, né? Tem que ser feita uma intervenção cirúrgica, né, de caráter emergencial para ser retirado esse bebê, para que ele não perca a oxigenação durante o parto. Então, nesse caso, quando é detectado, não é feito aí o parto normal. O médico segura esse bebê aí, né, a cabeça desse bebê aqui, para não permitir que ele force, né, esse cordão umbilical, comprima ele, e aí é feita a intervenção cirúrgica para ser retirado ele, né, sem perder a oxigenação e sem ter algum problemas maiores aí. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam então de ativar o sininho para receber as notificações, de se inscrever. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.